A fidelidade é algo que nós, como crentes, precisamos verdadeiramente desenvolver e cultivar em nossas vidas. O que significa ser fiel? Ser fiel, número 1, significa ser sempre constante. Um casamento é uma coisa. Mesmo as pessoas que dizem ser casadas e divorciadas, você vê que às vezes elas se casam. Eles dizem que são divorciados, mas são casados paralelamente. Casamento não é coisa pequena. Não é para separar, mesmo que eu pense quando eles estão lá. Então Deus está nos dizendo e nos mostrando que nosso comprometimento deve ser aprendido até o nível do casamento. Uau! Trabalhe enquanto você ainda tem a luz. Amém. A noite chega quando ninguém mais pode realmente trabalhar ou exercer qualquer atividade. Aleluia. Vamos rezar novamente. Pai, obrigado pela sua bênção esta manhã. Em nome poderoso de Jesus Cristo, guia-nos pelo Espírito Santo e por toda a tua santa palavra, somos gratos. E nós te agradecemos, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém, sim. Agora estou muito feliz novamente por estar aqui. Então a igreja está ainda mais bonita esta semana. Sim, ficando melhor a cada semana. Amém. E as coisas estão melhorando. Amém. Maior e melhor. Aleluia. Você está animado com algo maior e melhor? Então, esta manhã eu vou pregar e compartilhar com vocês sobre o importante e significativo tema da mega igreja, o compromisso e a mega igreja. Amém. Por que compromisso ou por que fidelidade? Vocês sabem, todos nós, sem exceção, devemos desenvolver a fidelidade em nossas vidas. A fidelidade é, de fato, uma característica extremamente importante e valiosa para o nosso crescimento pessoal e espiritual. É um pilar fundamental que nos sustenta em diversas áreas. Aleluia. Agora, o que é realmente a fidelidade? Fidelidade significa ser sempre constante. E Deus deseja que sejamos verdadeiramente constantes em nossa fé e em nossos caminhos. Agora, em Provérbios, no capítulo 26, a palavra de Deus diz que a maioria dos homens proclamará cada um a sua própria bondade e retidão. Mas quem poderá encontrar um homem fiel? Mas um homem verdadeiramente fiel, quem realmente o achará? O que isso significa de fato é que a grande maioria das pessoas proclamará cada uma a sua própria bondade e retidão. Coloque a escritura de volta, por favor, para que possamos continuar. Sabe, quando você pergunta a alguém se ele é uma pessoa boa ou má, ou o que há de bom em você, eles diriam algo bom, certo? Então nem todo mundo acha que ele é ruim. Todo mundo acha que ele é bom. Tudo bem, mas onde um homem verdadeiramente fiel e digno de confiança pode ser encontrado, um que realmente se possa encontrar. Quem pode encontrar alguém, o que significa que quando ele diz quem pode encontrar, a resposta é. Isso significa que não é fácil. Um homem fiel é como quando a Bíblia diz, todos falam em línguas, todos têm o dom de profecia, todos curam. A resposta é sempre não. Você sabe pela pergunta que a resposta é não. É a mesma coisa. Quem pode encontrar um homem fiel? Não é tão fácil de encontrar. Certo, muito obrigado. Tela, sim. Então você realmente não encontra facilmente uma pessoa fiel. Portanto, a fidelidade é algo que nós, como crentes, precisamos realmente desenvolver em nossas vidas diárias. O que significa ser realmente fiel? Ser fiel, em primeiro lugar, significa ser constante de forma consistente.
Você diz que significa ser constante e, além disso, significa ser totalmente confiável em todos os aspectos da vida. Você pode ser confiável a alguém, e isso significa ser confiável. Agora, com o passar dos anos, você descobrirá que essa qualidade intrínseca nos permite confiar plenamente em você. Deus pode contar com você. Seu marido pode contar com você. Você diz que sua esposa pode verdadeiramente contar com você? Seu amigo mais próximo pode realmente contar com você? Essa é uma qualidade essencial. Você descobre que é uma qualidade realmente muito importante para a sua vida. Quem pode encontrar uma pessoa que seja verdadeiramente fiel e confiável? Tudo bem? Quantos querem ser uma dessas pessoas fiéis que Deus vai encontrar? Agora, em Provérbios capítulo 20 a 28, quero que olhemos para a versão RV ou amplificada, qualquer uma delas amplificada ou ARV. Observe isto. Diz lealdade e misericórdia, verdade e fidelidade. Proteja o rei sempre e ele sustentará seu trono com bondade amorosa. Agora, se pudermos usar a versão RV, se você a entendeu, ela diz que um rei leal e verdadeiro manterá seu poder de forma segura. Veja, ser leal e verdadeiro fará com que você mantenha seu poder. O que as pessoas não percebem é que quando você não é fiel, ou não é constante, ou é traiçoeiro, você perde sua posição, você perde o poder que tem. Então o rei também deve ser leal ao seu povo. Entendeu? Sim. Você deve ser verdadeiro com seu povo. Tudo o que você diz que vai fazer, você faz. É por isso que eu não gosto de fazer arrecadação de fundos. Eu não gosto de arrecadar fundos para algo que eu ainda não tenha conseguido levantar os recursos. Se você me vir arrecadando fundos, significa que eu já tenho o dinheiro. Porque caso você não contribua, você vai me insultar e dizer que demos dinheiro para isso e você não fez. Enquanto isso, o dinheiro que você deu, muito pouco, não dá para construir nada. Então, quando você realmente tem experiência, sabe que as pessoas que dizem que vão contribuir, muitas delas, na verdade, só dão uma fração, ou, em alguns casos, nem dão absolutamente nada. Aí você pensa consigo mesmo, recebemos tanto dinheiro, muitos envelopes, mas na verdade não tinha quase nada, sabe? Porque as pessoas costumam agir assim quando você diz, eu vou fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos construir isso. Mas aí você não constrói. Então as pessoas ficam bastante agitadas. Então, por exemplo, todas as belas reformas que nós fizemos aqui, não pedimos absolutamente nada a vocês. Não arrecadamos nenhum dinheiro aqui, de forma alguma. Diga, traga 1000, traga isso, traga aquilo. Nada acabou de ser feito. Está apenas sendo feito. Então, um rei, por favor, traga o verso de volta. O rei que é verdadeiramente leal e inabalavelmente verdadeiro manterá seu poder e sua soberania. Amém. E a lealdade manterá seu reino forte. Então veja, nossa igreja é forte pela lealdade e fidelidade das pessoas. As pessoas são fiéis. Na igreja que as pessoas são fiéis, elas têm sido fiéis por anos. Sabe por onde eu vou? Às vezes até me surpreendo com a notável fidelidade das pessoas. Sabe, eu acabei de voltar da América e
Você sabe, a América é um lugar que eu raramente, muito raramente vou. Um continente que não visito com frequência. Eu não vou tanto assim. Aconteceu que alguém muito gentilmente me convidou, sabe? Então, de manhã, no dia exato em que eu estava indo, eu realmente já estava a caminho de lá, pronto para partir. Mas eu disse que eles deveriam vir. Aqueles que estiverem interessados também deveriam vir. Eu vou fazer um culto curto e significativo antes de ir para o aeroporto internacional. Sim, de manhã cedo. Foi na sexta-feira de manhã, bem no início do dia. Sim, na América, você sabe. E nós apenas anunciamos isso publicamente para todos os presentes. E então havia mais de 1.200 pessoas sentadas confortavelmente lá, naquele local específico. Sim, na América. O público americano estava presente. Sim, sentado ali. E eles ficaram muito felizes em me ver. Eu disse, por que você está feliz? Disse, sentimos sua falta. Foi o que eles disseram. Sentimos sua falta. E você vê, e há apenas uma pequena parte da igreja. Uma pequena e significativa parte da igreja, você sabe. E eu disse a eles, sabe, eu vim aqui para arrecadar fundos para a cruzada. Uma causa muito importante. Então vou fazer o culto em duas partes. Na primeira parte eu não vou arrecadar os fundos. Depois vou fazer uma pausa para que todos que não quiserem contribuir possam sair. Porque eu já disse a eles que é por isso que o culto está acontecendo. Eu só quero fazer uma coleta. E depois que eu fiz a pausa, todos eles voltaram. Mas é uma bênção verdadeiramente maravilhosa e inestimável. É a mais pura e inabalável fidelidade. A constância, sim, essa qualidade essencial e duradoura, manterá o reino forte e próspero. A lealdade incondicional e profunda manterá o reino dele forte e seguro por muitas gerações. Sabe, as pessoas podem realmente criticar, pregar sobre diferentes tipos de lealdade, mas é isso que verdadeiramente mantém um reino forte e unido. Você é forte pela fidelidade. Seu casamento é forte pela fidelidade. Sua vida é forte por ter pessoas fiéis. É por isso que quando as pessoas estão no poder, elas usam seus parentes. Elas usam seus próprios parentes porque o seu parente tem muito mais motivos para ser fiel a você em todas as situações. Veja, os parentes, se você estivesse no poder, confiaria nos seus irmãos, irmãs, primos e pessoas próximas para estarem atrás de você com uma arma. Quem você gostaria que estivesse atrás de você com uma arma? E se ele mudar de ideia enquanto estiver ali? Por isso as pessoas trabalham com membros da família, se os têm, e parentes, porque parentes às vezes são fiéis. Às vezes, um dia perguntei a alguém, você é fiel ao seu pai? Ela disse, só 70%. Fiquei surpreso. Eu não sou totalmente fiel, sou realmente muito leal a ele. Que Deus nos dê filhos, bons filhos, que sejam fiéis aos nossos pais. Amém. Então, lealdade é algo muito... Comprometimento é um assunto muito importante, porque é isso que mantém o reino forte. Agora, Satanás é um espírito que é como, você sabe, espíritos são assim. Alguns deles são muito altos, enormes. Alguns deles não caberiam neste prédio. A Bíblia diz que havia um anjo que tinha um pé na terra e outro no mar. Mesmo aqui estamos perto do mar. Se há um pé aqui e um pé no mar, você consegue imaginar a altura que esse anjo terá? E no livro do Apocalipse ele disse, eu vi um anjo parado no sol. Parado onde no sol?
O Sol é uma estrela incrivelmente gigantesca e massiva. É aproximadamente 1000 vezes maior que o nosso planeta Terra e é tão extraordinariamente quente que é como se inúmeras bombas nucleares estivessem continuamente explodindo e liberando energia na sua vasta superfície. Você não deve olhar para o Sol. Espero que todos saibam que nunca devem olhar diretamente para o Sol, pois o resto do Sol pode desviar seus olhos. Sim, e seu olho irá apenas... E então ele se foi. Então você não deve olhar para o Sol. Na verdade, muitas pessoas estão aconselhando que você use óculos de sol mesmo quando estiver ensolarado, porque a falta de uso de óculos de sol está causando catarata. Você vê? Para a proteção dos seus olhos. Então, muitas pessoas mais velhas têm catarata, mas às vezes é porque não usamos óculos de sol quando está muito ensolarado. Então, isso são apenas conselhos. Você sabe, você recebe muitas bênçãos na igreja quando vem. São efeitos colaterais. Você está me ouvindo agora? Sim, agora Lúcifer, Satanás WR, estava no céu, um ser de grande beleza e poder. Ele era um dos anjos mais proeminentes, e havia muitos outros anjos, uma vasta hoste celestial, que estavam em constante comunhão e adoração com Deus, o Criador de todas as coisas. Então, de repente, em um certo momento, se você se interessar em ler um livro, A Queda de Lúcifer, você verá que ele teve uma mudança em seu coração. A Bíblia diz que você era perfeito. Você era perfeito em teus caminhos. Ele era um anjo perfeito. Ele era um anjo nota 10 mesmo. Se você realmente quisesse um bom anjo, então tinha que procurar o próprio Lúcifer, que era perfeito em teus caminhos. Desde o dia em que foste criado, em toda a tua perfeição e esplendor, até o momento em que se achou iniquidade em ti, e essa iniquidade estava profundamente enraizada em seu próprio coração. Ele se rebelou contra Deus e então disse: eu me levantarei, eu subirei. Eu irei tomar o que não é meu. Tanto em Isaías 14 quanto em Ezequiel 28 é descrito como Satanás desenvolveu uma má atitude, um mau comportamento e um mau sentimento em relação a Deus. Ele diz: pois disseste no teu coração, subirei ao céu e exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação. Eu me tornarei muito maior ou até mesmo completamente diferente do que realmente devo ser, elevando-me acima das mais brilhantes estrelas de Deus. Então ele disse: também me assentarei no monte da congregação nos lados do norte. Muitas pessoas não sabem. Você sabe, a Bíblia diz no Salmo 75, a promoção não vem do leste nem do oeste. Olhe para isso. Diz que a promoção não vem apenas do Oriente, nem tampouco do Ocidente. Você vê? Ou do Sul. Mas não menciona o norte do país. Não sei se você percebeu. Olhe para isso. Salmo 75, versículo 6. É uma promoção que não vem do leste, nem do oeste, nem tampouco do sul. Vamos agora verificar o próximo verso. Talvez o próximo verso tenha norte. Versículo 7, rapidamente. Não há norte. Então, se você olhar para o objetivo de Lúcifer, ele mirou o norte. Ele diz: porque disseste no teu coração, subirei ao céu e exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Também me assentarei no monte da congregação, nos lados do norte. Sim. Agora, na astronomia, existe um fenômeno notável. No norte existe um fenômeno astronômico. Como se chama isso? Um grande espaço vazio. Sim. Quando eles olham, veem um espaço enorme. Eles têm um nome para isso, mas é como se fosse um espaço grande, onde não há nada. Sim, mas tenho certeza que é lá que Deus está, mas é no norte.
Sabe, se você estudar as estrelas, há uma estrela chamada Estrela do Norte, e eles as usam para encontrar um caminho. Então, Lúcifer, o anjo de luz, desenvolveu um espírito maligno e ele acabou sendo expulso do céu, o reino celestial, para sempre, certo? Agora, quando ele saiu, nós o encontramos na próxima vez que o encontramos no Jardim do Éden, conversando com seres humanos. Agora, alguém disse: como uma cobra pode falar com um ser humano? Uma cobra pode falar com um ser humano, tudo bem, porque está no reino do Espírito. Satanás era uma serpente espiritual. Sabe, a Bíblia diz que aquela velha serpente não era uma cobra física. Então, quando Adão estava falando com a serpente, ou Eva estava falando com a serpente, porque os seres humanos podiam ver no reino do Espírito. Depois que caímos, não vemos mais. É por isso que os profetas são tão famosos, porque como naquela época eles podem ver, ou às vezes lhes é concedida a habilidade de ver. Sim, porque antes podíamos ver, mas agora é como se você não pudesse ver. Agora não é fácil para nós. Ajuda-nos, Senhor. Abre os nossos olhos. Então é por isso que existem sonhos e visões e todas essas coisas, porque é como se não pudéssemos ver. Sim, depois da queda tudo escureceu, até a nossa inteligência foi reduzida. Levou realmente muito tempo para desenvolvermos a internet e o telefone. Foram necessários milhares de anos desde a queda. Somos tão lentos. Olhe para nossos filhos, quando eles vão para a escola. Eles vão para a escola por 6 anos. Você sabe que o jardim de infância dura 6 anos. Eles nem aprenderam que 1 mais 1 é 2. E você os manda e paga a mensalidade escolar. E quando eles vão por 1 ano inteiro e voltam, o que você realmente aprendeu? C de cachorro, D de dado, e você paga mensalidade escolar por 6 longos anos. E o jardim de infância às vezes é mais caro do que a escola de verdade. E eles podem não aprender absolutamente nada, porque a mente deles foi significativamente desacelerada. Então, com o passar dos anos, você vê que esse espírito maligno, Satanás, falou com a mulher e deu a ela a ideia de que você pode ter algo muito além do que o próprio Deus fez por você. E quando ela disse isso, ela disse: olha, escute, se existe amor, esse homem está escondendo algo de você. Sim, foi assim que ele falou sobre Deus. Ele disse que Deus está escondendo algo de você. Você teria algo melhor. Apenas tente isso, tente desobedecê-lo e veja o que acontece depois e observe. Você vai ver que seus olhos vão se abrir. E aquilo que ele falou, mesmo que você ouça ele com atenção, ele disse para tentar, para realmente fazer uma tentativa e se esforçar ao máximo. Tente ele. Tente isso e veja. Você vai ver que é bom o homem saber. Você sabia que quando há um líder geral, as pessoas sempre tentam fazê-lo parecer ruim? Ele não está deixando você ter o que você gostaria que fosse, mas você será como Deus. É assim que as pessoas falam de mim quando não estou por perto. O velho, esse homem, ele está fazendo isso. Você realmente não sabe que ele diz isso. Ele é exatamente isso. O homem de fato diz isto. O homem sobre quem eles estão falando, o homem que reside em Gana, não sabe como nós falamos sobre o líder máximo, o grande líder. E eles falam dele de uma certa maneira, realmente. O velho, sim. Sim. Então, Satanás é o originador dessas coisas. Quando você vê que alguém que pertence a você mudou, que você conhece alguém que pertence a você,
Então, quando Deus veio na viração do dia, ele veio e viu Eva. E Adão disse: onde vocês estão? Por que vocês foram para o fundo? Agora você se senta no fundo da igreja. Adão e Eva, eles estavam lá no fundo. Eles costumavam sentar na frente. Agora eles estão nos bancos de trás. Eles não querem que as pessoas os vejam. E ele, Adão, onde você está? E ele estava escondido dentro das árvores. Às vezes não sei por que achamos que nossas estratégias vão funcionar, mas não estão funcionando de jeito nenhum. Então ele ligou para ele e disse: Adão, onde você está? E Adão veio com Eva. Eles usavam saias de folhas e shorts de folhas. E ele disse: não, estávamos nus e não queríamos te envergonhar porque você é uma pessoa muito importante. Não queríamos envergonhá-lo ou não. Deus disse: o quê? Quem lhe disse que você estava nu? Como? Quando você se tornou Quando você vê vacas, você vê animais. Quando você vê vacas, cachorros, você os vê indo embora. A vagina fica atrás, a cauda será o ar livre. Eles simplesmente se movem livremente assim. Eles simplesmente estarão indo. Eles não há pecado. O pecado não os fez se afastar para a escuridão. A vaca não viu, o cachorro não viu, o animal não viu. Então, não há consciência de algo de uma certa forma maligna. Quanto mais você peca, mais coisas puras você encontra. A Bíblia diz que para os puros todas as coisas são puras. Quanto mais você peca, mais sua mente fica poluída. Nada é puro, mesmo fazendo. É um sinal. Quando fez isso, ele fez um sinal. Me encontre depois da igreja. Ei. Então Satanás falou com Eva e Deus disse: Adão, eles disseram, a mulher. Então ele foi até Eva e disse: então, o que é isso que você realmente fez? O que é isso? O que é isso? Porque veja, Deus estava vendo os hospitais, Deus estava vendo os acidentes, Deus estava vendo os funerais, Deus estava vendo os cemitérios, Deus estava vendo as pessoas com deficiência, Deus estava vendo os cegos, Deus estava vendo os surdos, Deus estava vendo as coisas infelizes que existem neste mundo. E ele disse: o que é isso que você fez? Você mudou tudo. E esse espírito maligno que confunde a mente do homem, que engana as pessoas e as coloca astutamente contra os seus líderes, esse espírito se chama Lúcifer e é de fato Satanás. O nome dele foi mudado para Satanás, porque Lúcifer significa uma estrela brilhante, uma estrela da manhã resplandecente e cheia de luz. Mas Satanás significa um opositor. Esse espírito agora plantou uma semente nos seres humanos. Ao falar com os seres humanos, Satanás plantou uma semente. Então, em todos nós, naturalmente, além de mentir, o que fazemos naturalmente, há em nós algo negativo para se rebelar, para não ser fiel e para não ser constante. E se eles receberam uma posição e não foram fiéis a ela, traíram completamente a Deus. Essa coisa foi transmitida aos seres humanos. Quando Deus disse a Satanás, ele o chamou de Lúcifer, você sabe, aquele que foi um anjo de luz, mas que se rebelou contra o Criador. O que você fez com a senhora Charlie? Como você pôde? O que você disse a ela? Você fez com que ela comesse isso? Porque a mulher disse que a serpente me enganou. Essa é a primeira vez que você ouve a palavra maldição. Aqueles de vocês que enganam meninas, aqueles de vocês que enganam meninas, que enganam as pessoas e abusam delas e as enganam. Que o primeiro curis úmido tenha sido usado em todo o universo foi uma questão relacionada a essa questão. Sim. Ele disse que você é amaldiçoado por enganar o cabelo. Vocês fazem coisas e simplesmente vão embora. Isso nunca fará diferença. Tome cuidado.
Sim. Você sente que é uma pessoa poderosa. Você engana essa garota. Você engana essa garota de uma maneira muito cruel. Você dorme com 200 garotas diferentes e agora está simplesmente seguindo em frente com sua vida. Esse é o verdadeiro motivo. Então, agora que Satanás interagiu diretamente, você pode ver que se tornou exatamente como ele. Todos os seres humanos, todos nós temos essa tendência de mentir, enganar, não ser fiéis, não sermos constantes, não conseguirmos ficar em um lugar só, não conseguirmos ser sólidos. Por isso ensinamos sobre lealdade e fidelidade. É o oposto do caráter que Satanás transmitiu aos seres humanos. O oposto está tentando nos levar a ser o oposto do que Satanás tentou nos transmitir. Porque há muitas bênçãos, como diz a Bíblia, que um homem fiel pode encontrar. Isso significa que não é comum encontrar facilmente um fiel. Vocês são quartéis e cantores? Sim, precisamos de cantores fiéis e dedicados, quartéis fiéis e comprometidos, cinzas fiéis e leais, membros fiéis e verdadeiros da igreja. Não é fácil encontrar pessoas que sejam tão firmes. Sim, e é tão reconfortante ver pessoas assim. Então, quando venho e vejo alguns de vocês aqui, ele diz que parece uma bênção só de ver vocês aqui. Sim. Porque é uma bênção ter fidelidade e vocês serem firmes, constantes. Sim. Não há nada daquele espírito de Satanás que te faz instável. Estou procurando por algo. Estou procurando por algo. Estou indo para algum lugar. Estou procurando por. Procurando o quê? Procurando por weights? Indo para onde? Indo para onde? E então agradeça a Deus, porque Ele está verdadeiramente lhe ensinando e ministrando a você a profunda importância de ser constante, sólido e fiel em sua jornada. E lembre-se sempre, quando você trai alguém, lembre-se que você também será traído. Veja bem, o que as pessoas não percebem é que há uma colheita por não ser fiel. Sim. Lembro-me de uma irmã muito querida, ela tinha um amado e precioso companheiro. O irmão ia se casar com ela. Então, de repente, uma outra pessoa veio falar com ela. Um outro garoto, sim, um outro garoto veio falar com ela. Sim, ele veio falar com ela, de fato, naquele momento. E um garoto tolo também. Um garoto tão tolo. Sim, um garoto muito tolo. Mas quando ela realmente ouviu o garoto tolo, não, então ela ficou surpresa. Ela foi fazer algumas coisas com ele e quando voltou, estava completamente contaminada. Você realmente sabe o que significa profanar? Devo explicar isso em detalhes? Desfiladeiro. Posso explicar? Desfiladeiro. Eu vou explicar. Você entendeu o arquivo? Se você não consegue ver meu rosto, olhe para a sua tela. Aproveite a sua tela grande. É fantástico. Agora o arquivo, se você pegar. Deixe-me mostrar-lhe o que significa ser contaminado. É como pegar, digamos, um prato. Ok. Você vê o prato que você come do seu cá, certo? Banu. Qualquer que seja. Você pega, depois cai na fossa séptica. A fossa séptica que está cheia de cocô de todo mundo, inclusive de visitantes. Eu e todos que participamos dele nos últimos 7 anos, estão todos lá. E então você não consegue encontrá-lo. Então você descobre, encontrei meu prato. Meu prato está dentro da fossa séptica. Então você consegue fazer com que alguém coloque a mão lá dentro e depois com cuidado a retire de forma segura. Agora, quando tiram, você olha para ele. Ele nem está rachado. Então você lava muito bem com bastante cuidado. Depois você pega o detergente líquido para a limpeza. E o que? Água sanitária. E o que mais alguma coisa além disso?
Água quente, lava direitinho e depois coloca cuidadosamente na mesa e diz que vai servir o arroz fresquinho nele. Você aceitaria essa proposta? Você realmente gostaria do prato que foi preparado? É isso que significa contaminado. Tem alguma coisa que afetou? Você nem consegue explicar porque não tem nenhuma joia sequer. Sim. Ou suponha que você pegue o seu prato e o seu prato seja realmente muito usado. Colocamos um pouco de comida nele e damos para os cachorros. E os cães vêm e comem completamente do prato. Eles lambem todo o prato. O prato todo está limpo. Então você também pega o prato e o lava. Você usa Parazone, água sanitária, água quente, tudo quente. Você limpa e recebe. E então chega um visitante. Ou talvez eu vá até a sua casa e queira lhe dar o prato do cachorro. O que você acha? O que há de errado com o prato? Não é um prato, é um prato. Mas o que aconteceu com o prato? Está contaminado. Então é como se estivesse em algum lugar. Porque o cachorro lambeu. Similar. O que estou tentando explicar é que Satanás faz você gostar dessa garota. Ela, quando se contaminou. Então, o bom irmão disse que perdeu o interesse nela. Sim. Então, Satanás quer colocar em nosso coração algo para nos tornar infiéis. Quando você se torna infiel, isso faz com que você fique de um certo jeito. E quando você está desse jeito, é como se não pudesse ser facilmente usado. Ou você não pode ser facilmente escolhido. Porque é como se você estivesse de um certo jeito. Sim, sim. Eu me lembro de uma certa moça. Ela era casada com um certo irmão, um homem de família muito respeitável. O irmão era como se não fosse ninguém. Mas um dia algo aconteceu e o irmão se tornou alguém. Quando ele se tornou alguém, ela tentou se reaproximar. Mas já era tarde demais. O que você fez naqueles dias é como se você tivesse perdido o seu lugar. Sim, então o irmão foi e arranjou outro peixe fresco. E um peixe fresco que ele pudesse fritar, um peixe realmente bom e de excelente qualidade para ser preparado. Deus quer que você seja uma pessoa verdadeiramente fiel. Em tudo. Sim, em tudo, em todos os aspectos. A fidelidade é vista. É muito importante. Fidelidade. Uma característica muito, muito importante, realmente. E é completamente antissatânico. É exatamente o que Satanás impactou e afetou. Nenhum de nós é fiel. Quando acordamos, nenhum de nós é fiel. Mas é como se Deus quisesse lhe ensinar a ser fiel. Para lhe ensinar que lealdade é boa, fidelidade é boa. É bom ser sólido e verdadeiramente fiel. Não haverá absolutamente nenhuma dúvida sobre você. Que grande bênção! Que linda e abençoada bênção. Então, a partir de hoje, quero que você busque com todo o seu coração fidelidade e lealdade. Amém. E vou mostrar a vocês outro versículo importante. E então chegaremos agora ao tipo 21, Provérbios. O capítulo 21, o versículo 21. E agora olhe para isso. Divisão Charge, por favor. Divisão de Charerve, por favor. Sim, por gentileza, muito obrigado. Por favor, com licença. Pessoas que se esforçam para fazer o bem. Certo, mude para a versão amplificada. Sim, aquele que busca sinceramente a justiça e a lealdade, de forma verdadeiramente genuína e autêntica. Perceba que é aquele que busca isso. Veja, é isso que estou buscando. Estou procurando por isso. Vocês veem esses músicos? Estou procurando por uma lealdade verdadeira e genuína. Que você esteja lá. É disso que eu realmente preciso. Eu preciso de um bom pianista, um organista, sabe? Deixe-os, por favor, entrar. Deixe-os entrar agora mesmo. Entre. Rápido, rápido. Olá, entre. Encontre um assento em algum lugar. Aperte-se. Não fique do lado de fora. Lindo. Todo mundo. Lume Chombo.
Estou lhe mostrando uma coisa muito importante. Olhe para alguma coisa. Sim, por favor, olhe atentamente para isso. Aquele que busca diligentemente 6 justiças fundamentais e o que mais? E também, de forma inabalável, a lealdade verdadeira e sincera. O que ele encontra? Vida. E o que mais ele encontra? Justiça. E o que mais ele encontra, querida? Honra. Você recebe honra. Você recebe justiça. Você recebe vida. Você recebe honra. Desde o bispo Duncan Williams, do bispo Duncan Williams. Desde que eu conheci na escola Akimota. Foi quando eu o conheci. Ele era um pastor, mas eu era apenas um estudante muito jovem na escola. Nunca deixei de ser qualquer coisa dele, seja um amigo leal, seja um filho dedicado, seja o que for. O relacionamento entre nós permanece o mesmo, inalterado e forte. Sim, é exatamente assim. Não é porque nunca houve realmente nenhum problema ou dificuldade, ou porque é um relacionamento sempre normal. Então, todo relacionamento tem suas diferenças. Mas eu estou firme ali. Eu disse a ele, você não precisa lembrar do meu aniversário. Este é o meu aniversário. Ele me ligou, você não precisa lembrar. Eu vou lembrar do seu aniversário. Você não lembra do meu aniversário. Não se preocupe com essa parte. Sim, na segunda-feira eu estava na casa dele, conversando tranquilamente com ele. Ficamos ali, batendo um papo agradável por algumas boas horas. Sim, sólido, desde que eu estava na escola Akibota. Eu fui para a escola Aributa em 1975. Constante. Similar? Você está me ouvindo? Alguns de vocês, sua lealdade. Em Oséias diz que sua fidelidade ou lealdade é como uma nuvem matinal. Sua lealdade é como uma nuvem matinal. Em uma das versões diz, sua lealdade é como uma nuvem matinal. Ó Efraim, o que farei com você? Pois sua lealdade vacilante e bondade são passageiras como uma nuvem matinal. Sua presença constante é como uma nuvem. Quão fiel é uma nuvem? Você fica olhando para a nuvem e de repente ela já passou. Quando estamos lá, você vê que a nuvem vai passar e o sol começará a aparecer novamente. Ó Efraim, sua lealdade e seu apoio constante são como uma nuvem matinal. Apenas um pouquinho de vento e uma pequena mudança de tempo e então você não existe mais. Lá. Olhe para as escrituras. Ó Efraim, o que farei com você? Ó Judá, o que farei contigo? Pois sua lealdade e bondade vacilantes são passageiras como a nuvem da manhã. E como o de que vai embora muito cedo, infelizmente. Que verso verdadeiramente incrível e inspirador. Provérbios 21:21. Olhe novamente. Quando você busca retidão e lealdade, você encontrará vida. Vida, retidão e honra. Muitos anos atrás, Benson Idahosa, o famoso e respeitado homem de Deus. Eu não sabia que ele estava prestes a morrer. Faltavam apenas 2 semanas para a sua morte. Ele veio para Gana por causa do meu relacionamento pessoal com o estimado Bispo Nakawa. Isso foi há anos atrás. Acabamos de começar a construir. Já foi agora? Onde está, por favor? Ok, então. Por favor, me diga onde está. Você tem um belo tapete. Sim. Agora, similar. Escute, estou lhe dizendo. Lealdade. Quando você é uma pessoa fiel, você certamente receberá uma bênção. Ele diz que você encontra todo mundo. Olha, não acredite em mim. Acredite na Bíblia e nos seus versículos. Estou lendo para você. É tudo o que diz. Aquele que busca incansavelmente a retidão e a lealdade encontra vida, retidão e honra. Sim. Lindo.
Agora, eu me lembro claramente de quando o pastor Ida Rosa veio para Gana naquela ocasião específica. Quando ele chegou, ele foi diretamente para a igreja do reverendo Cristidó Teus. Sim, é isso mesmo, em Caneche. Sim, era de manhã, acho que era uma segunda-feira de manhã. Ele foi lá. O corvo. Olha, a multidão, como se todos estivessem absolutamente e verdadeiramente do lado de fora. Vós. Agora, eu também queria muito e sinceramente que ele também viesse. Não sei o que eu queria, mas queria estar por perto. Então eu me incluí. Quando me incluí, eu estava lá. E as multidões ao redor do carro, eles conseguiram. Foi aí que vi quando tocaram a barra da roupa dele. As pessoas estavam tocando, tentando tocar, porque era um homem de Deus muito grande e famoso. E o arcebispo era o anfitrião dele. Ele não era arcebispo, mas era o anfitrião dele. Então ele entrou no carro e eu consegui me posicionar bem ali no meio da multidão. Quando um bispo me viu, veja bem, aquele que busca com grande afinco a justiça e a lealdade, certamente encontra a vida plena. Ele me disse para entrar, e assim o fiz. Entre no carro. De todas as pessoas, ele disse, entre no carro, sente na frente. Eu sentei na frente. Aqui está a Dosa e aqui está o arcebispo sentado atrás de mim. Eu sou só eu. Quero dizer, ali na frente com o motorista. Ó sim. Então ele disse ao motorista, vá para o farol que guia os navios com segurança. Uau! O carro deu meia volta em vez de ir embora. Passei a gostar de Keno. Naquela época, tínhamos acabado de comprar Keno. Quando ele entrou em Ida Rosa, ele estava assim. Ele disse, uau! Então ele disse, ajoelhe-se. Ele me chamou, ajoelhe-se. Eu me abaixei e ele pediu óleo. Eles colocaram isso na minha cabeça e ela começou a se curvar. Veja, eu estava encontrando algo que não se pode comprar com dinheiro. Sim. Ele estendeu as mãos para mim e orou por mim. Porque de todas as muitas pessoas presentes na multidão, de todas as pessoas que estavam na multidão, você realmente entendeu? Ele me viu e disse, entre no carro, que você seja escolhido até mesmo por sua fidelidade e lealdade. Que as pessoas escolham você. E que você encontre vida, justiça e honra. Sim, vida, justiça e honra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, sente-se. Terminei de pregar. Meu tempo já acabou? Que você encontre. Olha, quando os pastores estão recomendando alguém, deixe-me ver. Há algumas irmãs atrás de você. Vocês todas são casadas? Você não é casada. Deixem-me dizer uma coisa para vocês. Quando os pastores estão recomendando, eles dizem, essa é uma irmã muito fiel. Não é assim, pastores. Essa é uma irmã muito fiel. Ela está sempre por perto. É assim que as pessoas são escolhidas. Não, eu não posso mentir para vocês. É assim que as pessoas são escolhidas. Pelo menos é assim que a gente fala. É uma irmã muito fiel, Érica. Não é assim que a gente fala? Sim, é assim que a gente fala. Tem essa irmã, mas às vezes ela não aparece, sabe? Ela deveria estar lá, sabe? A gente só vê ela 1 ou 2 vezes por ano. A gente nem consegue dizer direito quem ela é. Ela é tipo um fancy kink. Você conhece fancy kink ou gene kenke? Existe uma diferença. Você vê o fancy cake. Quando você tira uma folha, leva a outra folha. Quando você tira outra folha, leva a mais uma folha. Então, uma história leva a outra história. Um garoto leva a outro garoto. Outro relacionamento. Outra história, outro relacionamento. Diferente do gunkenke, quando você tira uma vez, e aí? Não. Você tem o que você precisa. Ei, por favor, pergunte ao seu vizinho sobre isso, se possível. Você é um fã de Kakae ou um jequinho? Vocês que não são de Gana, não sabem o que é o Kaká, por favor, venham nos ver depois da conversa. Nós vamos mostrar para vocês o Fancy Kink e o G-Kink. Ensine!
Deus quer te abençoar. E você verá no céu. Quando você chegar ao céu, a principal coisa sobre a qual vão falar é a sua fidelidade. Eles dizem bem feito, bom e fiel. Leal a você, querido Xarengue. Você aí, você nunca muda. Você aí, você nunca muda. Não importa se você tinha dinheiro, se era jovem, se era velho, se já estava lá há algum tempo, se você era irritante quando era sólido e fiel. É o que Deus dirá. Bem feito, bom e fiel. Pergunte por você. Eles são fiéis e bons. Venha, venha e receba sua recompensa. Fiel. Estou lhe dizendo, é uma credencial muito alta ser chamado de uma pessoa fiel e juridicamente sólida. Tente ter essa característica importante em sua vida. Sim, tente realmente ter. Tente não quebrar amizades, amores e relacionamentos para que Deus possa tentar permanecer assim. O que Deus me deu é isso que eu tenho. É isso que eu tenho. Aprenda, quanto à vida, muitas coisas podem, de fato, ser a razão para deixar de ser fiel, para se desviar do caminho correto. Mas lembre-se, serei recompensado pela fidelidade. E eu não quero a característica de Lúcifer na minha vida. Então eu vejo você recebendo um bom espírito de fidelidade. Sim, sim. Você sabe. É por isso que assinamos no casamento. Por causa de Lúcifer. Quando vamos ao casamento e dizemos eu te amo, eu te recebo como meu. Nunca te deixarei. Você vai. Eles dizem que é bonito. Venha e assine. Nós não acreditamos em tudo o que você está dizendo. É melhor deixar a gente assinar. Porque tudo isso nós já ouvimos antes. Já ouvimos isso repetidas vezes. Venha e assine. Apenas assine. Sem conversa. Agora, para concluir, existem 4 tipos de compromisso específicos. E eu quero que você tenha o tipo mais elevado. O primeiro. 4 tipos distintos de compromisso. Número 1. Compromisso de tempo bom. Um tempo verdadeiramente bom e agradável. Tempo bom, um tempo ensolarado e bonito. Número 2. Compromisso de amizade situacional. Uma amizade que surge e se mantém em determinadas circunstâncias. Amém assim? Compromisso de amizade situacional. E então, número 3, compromisso de amizade não situacional. E o último é o compromisso conjugal. Tem alguma coisa voando? Sim, ele se foi. Ok. Compromisso conjugal. O último. E abra em Romanos, capítulo 7, versículo 4. Quero mostrar-lhes por quê, meus irmãos. Que você deveria se casar com outra pessoa. Que você deveria de fato se casar com outra pessoa. Agora todo mundo, absolutamente todo mundo, diga em alto e bom som, tempo bom. Tempo bom significa clima bom. Tipo, você vem quando o tempo está bom. Sabe, temos membros que vêm quando não está chovendo. Quando chove, algumas pessoas elas não vêm orar pelo pastor. Quando está chovendo no domingo, os membros não vêm no próximo domingo. Então, tempo bom significa quando as coisas estão indo bem. A Bíblia diz que o homem rico tem muitos amigos. Já ouvi vários presidentes descreverem como, depois que saíram do poder, ninguém mais se importou com eles. Às vezes você ainda está no poder, mas a próxima eleição está chegando e você não vai concorrer. Você percebe que ninguém liga para a pessoa que está lá. Mas todo mundo está realmente fazendo amizade com as pessoas que estão chegando. Sério, é um tempo muito bom, um período verdadeiramente agradável. Sim, é verdade. Então, o comprometimento com o tempo bom é como se você estivesse comprometido. Quando as coisas estão boas, as coisas estão funcionando. Tempo bom. Todo mundo diz que o tempo está bom, justo. Sim. Estou com você agora. Esse é o tipo mais baixo de comprometimento. Sim. Quantos realmente ficariam felizes em se casar com alguém que, quando decide fazer um curso, vai fazer um curso na China ou em algum outro lugar distante?
Depois ele vai fazer o que for necessário com as pessoas com quem está fazendo o curso e então volta para casa. Você de fato ficaria verdadeiramente feliz com algo assim? Como se ele estivesse comprometido quando está por perto e as coisas estão bem. Cataboaba. Todo mundo sempre diz que o tempo bom, aquele que todos realmente esperam, é muito, muito ruim. A próxima é a amizade situacional. É como uma amizade, mas depende da situação. Quantos? Lembre-se de que há alguns amigos que eram seus amigos quando vocês estudavam juntos e moravam no mesmo dormitório. Diga, sim, somos Padish. Mas quando a situação mudou, você nunca mais os viu. Você nunca mais ouviu falar deles. Sim, desde que você começou a ir à igreja, você não os vê mais. Então, o número 3 é que, se há alguma situação de amigos ou nenhuma situação, eles são seus amigos. Aleluia. Amém. Se eu pegar alguém como o Dr. Nosh, ele era meu amigo na escola. Mas ele ainda é meu amigo. Não o vejo muito. Sim, a situação realmente não mudou em nada a minha amizade com essa pessoa. De forma alguma, em nenhum aspecto, de verdade. Você entendeu? Sim, a situação atual não muda isso. Então isso significa que o comprometimento de uma amizade que não é situacional é maior do que o de uma amizade de tempo bom. Quantos de vocês concordam comigo agora? O último tipo de compromisso que eu realmente acredito que você vai aceitar é o compromisso conjugal, o matrimônio. Conjugal. O que é compromisso conjugal? Compromisso conjugal é isso. Charlie, nós somos casados. Estamos casados para sempre, juntos para a vida toda. Juntos para sempre. É juntos para sempre ou para sempre juntos? Juntos para sempre. Talvez a gente tenha que cantar essa música hoje. Juntos para sempre ou para sempre juntos? Os dois, realmente, absolutamente. Os dois funcionam. Um casamento é uma coisa selvagem. Mesmo pessoas que dizem que são casadas e divorciadas, às vezes você vê que elas vão estar casadas. Elas dizem que são divorciadas, mas estão casadas por fora. Realmente não é um processo muito fácil terminar um casamento. É difícil, não é fácil. O casamento é uma coisa selvagem. E em Romanos, capítulo 7, versículo 4, diz que devemos ser casados com Cristo. Onde está isso? Portanto, eu aqui também me tornei morto para a lei pelo corpo, para que vocês sejam casados. Todo mundo diga casados. Sublinhe isso, para que vocês sejam casados com outro, com aquele que ressuscitou dos mortos, que é Jesus. Então, nosso compromisso com Jesus é casar com Ele. Isso significa que você pode ter um compromisso matrimonial. Você pode ter um tipo de compromisso semelhante ao do casamento. As pessoas raramente rompem seus casamentos, mesmo quando as coisas não vão bem. Sim, ao longo dos anos tenho observado que esse problema aparece. Eles continuam. Sim, às vezes eles se divorciam. Mas mesmo no divórcio você vê que continuam de alguma forma. Seja de lado, por cima, por baixo, onde for, no coração ou na mente. Ei, lembra quando a princesa Diana morreu? Olá, você conhece a princesa Diana? Alguns de vocês não conhecem a princesa Dana. Você conhece a princesa Julie? E a princesa Diana? Você sabe? Tudo bem, a princesa Diana, quando morreu, estava na França, se mudando com o namorado. Perdendo tempo em barcos, hotéis, o que for. Mudar-se com o namorado. Bem, o marido dela estava na Inglaterra. Mas quando ela morreu, uma vez eu estava em Paris, estava em um táxi. Eu disse ao taxista, me leve até o túnel onde aconteceu o acidente da princesa Diana. Sim, ele me levou até lá.
paralelepípedos, sabe? Você pensaria que tinha algum motor, que eles estavam indo rápido. Só paralelepípedos, só isso. É assim mesmo. Era só um viaduto bem curto, assim mesmo, sabe? Só desce assim. Ele disse isso. Foi aqui que o acidente aconteceu. Pela manhã, eles tentaram de tudo para mantê-la viva, mas de manhã, infelizmente, disseram que ela se foi. Ela não resistiu. Sim, o marido dela realmente pegou um jato particular, um jato próprio para ele. Por compromisso, né, o marido dela tirou um dia e veio buscar o corpo dela de volta para a Inglaterra. Ele mesmo veio. Casamento não é uma coisa pequena, não é fácil se separar, mesmo, eu acho, quando estão mortos. Então, Deus está nos dizendo e mostrando que nosso compromisso deve chegar ao nível do compromisso matrimonial. E quando você está comprometido em uma igreja e com Deus e com a casa de Deus, é assim que deve ser. É isso. Não é algo do tipo, estou aqui. Vou ficar aqui por 5 anos. Vou ficar aqui por 3 anos. Estou aqui pela minha juventude. É uma igreja de jovens. Estou analisando para ver como as coisas são. Não. E eu tenho um compromisso matrimonial. Aprendi lealdade e fidelidade. Receberei minha recompensa completa no céu, porque aprendi a ser uma pessoa fiel. E todos vocês que têm sido fiéis na igreja, Deus vai recompensá-los por sua fidelidade. Fidelidade. Você vê o que eu era? Eu digo, quando cheguei, disse que os casamentos seriam como uma febre. Vão começar a surgir como uma verdadeira febre. E o Senhor Deus vai abençoar grandemente a vocês. E quando alguém te vê, diz, esse é um irmão verdadeiramente fiel. Esse é um irmão fiel. Hoje, quando as pessoas dizem que querem alguém para ajudar no negócio, seja o que for, e você tenta trazer alguém da igreja, dizem, ele é uma pessoa da igreja. O que isso significa? Ele será fiel? Veja, será que ele será fiel? Mas isso, é isso. Satanás infiltrou o sistema a tal ponto que os cristãos, você não consegue dizer se os cristãos são fiéis ou não. Mas que Deus nos abençoe com fé. Vamos buscar fidelidade e procurar ter o mais alto nível. Eu sempre procuro ter o mais alto tipo de... Para todos os meus amigos, para todos que fizeram parte da minha vida desde que estive com o Bispo Sarki. Bispo, e eles são meus amigos. Não importa o que aconteça, eles são meus amigos. Você me viu tocando com o 4 e eles estavam comigo. Nós estávamos brincando. Nós estamos jogando golfe e nos movimentando. Sim, é natural pela graça. Sim. E ao longo dos anos, através de todas as mudanças no cenário da vida. É exatamente isso. É assim que você tem que ter uma certa mentalidade, uma mentalidade de que eu estou aprendendo e buscando a fidelidade e a lealdade em tudo. Cadê? 2:21. Vou procurar 21. Qual você quer como versículo para memorizar hoje? Você quer 2121 ou você quer 20, versículo 6? Ou seja, ou você quer 20? 28. Eram 20, 28. Qual deles você quer como membro do seu MEM? Um advogado real manterá seu poder. Ou você quer Oséias 6:4? Então diga-me, por favor, Efraim, o que devo fazer com você? Qual você escolherá como sua lembrança? Versículo 21, bênção 21 é vencer. Sim, sim, é isso mesmo. Sim, é exatamente isso. Sim, é precisamente isso. Procure depois. Busque a retidão. Procure lealdade. Ok. E então você, de fato, encontrará 3 coisas em sua vida. Você encontra a vida chegará à sua vida. A vida virá a você por meio de pessoas fiéis. Sim, por meio de todas as pessoas fiéis. Sim, sim. Por meio de todas as pessoas fiéis. Sim, por meio de todas as pessoas fiéis. Você ficará chocado. Que amigo fiel há anos. O que sairá disso? Há tantas coisas que eu gostaria de dizer, mas não consigo dizer no microfone. Sim. Deus te abençoará. Deus te abençoe pela sua fidelidade. E você vê que Provérbios 21 vai acontecer. Você encontra a vida. Você encontrará justiça e encontrará honra. Fiquem de pé todos.
Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Levante sua mão e peça a Deus: dê-me um bom espírito de fidelidade, constância, fiel sólido. Matakle Raman Jobandandal Perandatalab. Muito obrigado, obrigado por favor. Muito obrigado, muito obrigado, obrigado por favor. Obrigado, obrigado. Calumando Sovelida, Paladipoe Paranda Segredo Banandar, Mandola Bandava. Nós te damos muitas e sinceras graças, Senhor, e te louvamos por tudo o que tens feito, tudo o que tens feito, tudo o que tens feito, tudo o que tens feito. Nós te damos graças, nós te louvamos, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te damos glória. Camacha, dá-nos um bom espírito, Senhor, um bom espírito de fidelidade, um bom espírito de lealdade. Obrigado por tocar nossos corações, tocar nossas vidas, nos abençoar. Abençoa, Senhor, a congregação com fidelidade. Envia homens fiéis, bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons membros, Senhor, para esta família, para esta casa. Estabeleça seu trabalho, estabeleça sua igreja por meio da fidelidade, retidão e lealdade. Nós te damos graças, dê-nos o casamento. Ore por compromisso conjugal. Compromisso conjugal. Mala no ande, ó Deus, meu Deus todo-poderoso e eterno. Kinde parando samini katala para mandula para minda lapandilipo. Com toda a sua força e poder, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Enquanto todas as cabeças amarradas e todos os olhos fechados, se está aqui hoje, quer entregar sua vida a Jesus. Talvez alguém tenha convidado para a igreja, mas hoje quer nascer de novo e entregar sua vida a Jesus Cristo e ser salvo. Se está aqui assim, onde quer que esteja, pastor, ore comigo. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Então levante sua mão direita assim e eu vou orar com você. Levante-a. Destaque isso. Deus te abençoe, pastor. Ore comigo. Quero entregar minha vida a Deus. Alguém me convidou. Quero nascer de novo. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Levante sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vejo todas as suas mãos agora. Se você levantou sua mão, quero que venha até mim. Venha até mim de onde você está. Venha até mim de onde você está. Eu vou orar com você. Onde quer que você esteja. Venha e fique aqui conosco. Eu vou orar com você agora mesmo. Entregue sua vida a Ele hoje, neste exato momento, sem hesitação.